à vontade. E qual é a nossa palavra de hoje, queridos? Alguém pode dizer? Se recusa a desistir. Nossa, Deus, aqui a grávida não desistiu, o resto eu me colocou uma dúvida imensa. De novo, qual a palavra de hoje, queridos? Se recusa a desistir. Agora com a voz daquele que realmente se recusa. Vamos lá. Se recusa a desistir. Agora fala para o seu irmão, não usei isso, vou usar agora. Fala para o teu irmão do lado. Se tiver vontade de falar isso, vamos lá, vamos lá. Se recusa a desistir. Se recusa a desistir, essa é a palavra. Se recusa a desistir. Quando você e eu, nós nos recusamos a desistir, isso tem um nome. Qual é o nome, pastora? Pergunta para mim, por favor. Qual é o nome? Tenacidade. Você pode responder? Tenacidade. Tenacidade. Falei, meu Deus, que palavra é essa? Tenacidade. Foi a palavra que me visitou essa semana. Se recusa a desistir. Tenacidade. Tenacidade é a qualidade de se preservar, recusar-se a desistir, é permanecer firme, como um cachorro que segura o osso. Já viu um cachorro como é que segura o osso? Você coloca a mão quando ele está comendo, pode chegar e botar a mão assim. Isso é tenacidade, querido. Tenacidade é uma mãe perante uma arma de fogo. Mexe nessa barriga aí para você ver o problema que dá. Meu, isso vira um leão, isso vira 2, 3, 10, quanto forem necessidade. Isso é uma mãe, isso é tenacidade. Tenacidade não é brincadeira. Tenacidade não é uma coisa que a gente toma uma decisão e daqui a pouco eu mudei de ideia. Eu estou me recusando a desistir. E vai atrás, ou o cachorro, o osso é meu. Ninguém põe a mão. Tenacidade. Eu encontrei os seguintes sinônimos em meu velho e bom Google. Tenacidade é coragem, coração, determinação na determinação. Olha isso, gente. Determinação na determinação. De uma forma mais popular, os sinônimos são os seguintes. Encontrei lá. Encontrei a coragem, fortaleza intestinal, perseverança e coragem verdadeira. Escolha qual seria a sua frase ou a sua palavra e tome posse dela hoje. Tenacidade significa o que para você? O que está faltando? É coragem? É segurar. Tenacidade é determinação de persistir quando a situação não está nada fácil. Não é que, olha, está tudo bom, está tudo beleza, está tudo tranquilo, tenacidade para você, não. É quando a situação não está nada fácil, não está nada a favor. Quero ilustrar isso hoje, o que é tenacidade. Paz, meu amor, fica tranquila. Deus abençoe, seja bem-vinda. Quero ilustrar hoje o que é tenacidade com a seguinte história. Preste atenção na história que eu vou contar para vocês. Em 1519, quando foi? 1519. O explorador espanhol Hernán Cortés partiu para o México com 11 navios e entre 600 e 700 homens. Seu objetivo era conquistar os astecas e estabelecer um assentamento espanhol. Os astecas eram um povo muito cruel e realizavam milhares de sacrifícios humanos aos seus deuses todos os anos. Eles também capturavam e possuíam muitos escravos. A população deles, na chegada de Cortés, era de aproximadamente 5 milhões de pessoas. E Cortés com 600 e 700 homens. Matematicamente, as probabilidades estavam contra Cortés, não é verdade? E seus homens, numa porção de 7.541 contra 1. Duas expedições anteriores falharam, mas Cortés teve sucesso. E conquistou a grande parte do continente sul-americano. O que Cortés fez desde o início, esta empreitada é matéria de lenda.
Alguns dizem que as ações foram o resultado de seus homens terem ficado tão intimidados, com tanto medo, pelas possibilidades e dificuldades, que decidiram desistir e voltar para casa. Outros dizem que Cortês nem esperou que isso acontecesse, antes de tomar essa medida drástica. De qualquer forma, Cortês não deixou dúvida de que iria ficar. Então, veio a ordem a seus oficiais: queimem os navios. Cortês retirou a opção de fugir, transformando a missão numa proposta do tudo ou nada. Queimar seus navios seria obrigado a lutar, obrigando seus homens a lutar até a vitória. Queimar os navios é não dar outra opção a não ser a vitória. Ao destruir seus navios, você limita suas escolhas, é verdade. Você não poderá desistir da batalha. Eliminar a opção de desistir faz uma ameaça, faz a sua ameaça ficar desorientada e lhe permite obter a vitória. Porque o que seria mais fácil? É ele fugir. Mas quando os homens viram aqueles navios queimados, muda o nosso olhar. Alguém já falou para você que você tem fogo nos olhos? Você precisa ter fogo nos olhos, em qualquer situação. Amém. Fogo nos olhos. A Bíblia cita alguns guerreiros de Davi, aqueles que nunca desistiram. Entre eles, eu amo os guerreiros de Davi, eu amo as histórias desses homens que me inspiram. E entre eles eu separei 3. Fala comigo: Adino. Agora fala com, sabe? Adino. Eleazar. E Samar. 2 Samuel 23. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: José-Basete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Esse 23, 8, 12. 8, 12, perdão, filho. Estes são os filhos dos poderosos de Davi. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: José-Basete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Esse era Adino, o Ezelita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Arói, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos, e de ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente para tomar os despojos. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugindo de diante dos filisteus, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Nessa passagem fala então sobre os poderosos de Davi, homens que se recusaram a desistir. O primeiro guerreiro mencionado é Adino. Repita comigo: Adino. Para que você venha guardar. Adino. Que matou 800 homens de uma só vez. 800 homens de uma só vez. Adino retratou tenacidade diante de uma possibilidade impossível. Quando eu digo a você hoje, o homem matou 800 homens de uma só vez. Como que pode fazer isso, pastor? É difícil hoje imaginar esse feito. Um homem, Adino, matou 800 soldados inimigos numa só batalha. Não sabemos como Adino
por quê? A primeira coisa que a gente olha para a nossa natureza humana. É impossível um homem matar 800 homens. Então, quando a gente olha para a nossa natureza humana, o ponto de interrogação é imenso. Como pode isso, Senhor? Mas o Senhor o compensou naquilo que a sua natureza humana de guerreiro não pode fornecer. Então, não é porque você é guerreiro. O Senhor precisa estar contigo. Amém. Ele matou ele matou uma dúzia, ele matou 50, e assim eles vieram. Porque não parou no número 12, não parou no número 20, não parou no 50, os homens continuaram a vir para cima. E um a um foi sendo executado. Mas esse guerreiro foi corajoso e continuou. Mas vamos lá, queridos. 800 homens. Quantos que lembram isso? De verdade, fala 800, pastor, isso é impossível. É verdade, é impossível se Deus não estiver do nosso lado. Existem coisas que a gente enfrenta que, se Deus não estiver do nosso lado, você sabe, e eu sei, é impossível. A diferença está em Ele conosco. Se Deus estiver do nosso lado, e se você, igreja do avivamento, se recusar a desistir, tudo é possível. Amém. Se você não desistir, tudo é possível. As possibilidades contra nós, elas se tornam irrelevantes. Quando o Senhor luta por nós. Romanos 8:31. Se Deus é por nós. Agora a igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra-se disso. Lembra-se disso quando você estiver lá fora lutando. Toma essa palavra. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver dentro das suas decisões. Gideão derrotou 135 mil medianitas. Está lá em Juízes 8:10. Com 300 guerreiros. Então nós estamos falando de 135 mil contra 300. O número do que lamberam a água, levando-a com as mãos, a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor não precisa de um número muito grande. O Senhor precisa daqueles que não bebem junto com o cão ou como o cão. Não vá à guerra com gente mole. Não entre em guerra com gente mole. Que vê só impossibilidade em tudo. Isso é difícil, isso não dá. Negativo. Procure se cercar de gente que não se abaixa como o cão para se lamber da água e para matar a sede. Tem de ficar de cabeça baixa o tempo todo. Não cerca de gente assim para ir à guerra, não. Como que ele conseguiu com 300? Corajosos. Ele estava enfrentando a matemática de 300, mas o céu lutou em favor de Gideão. O céu lutou, o céu luta a teu favor. Amém. Se você tiver coragem de defender a verdade, mesmo diante da dificuldade esmagadora, porque às vezes vem para te esmagar. Vem para você nunca mais se levantar. Vem para você nunca mais dar um glória a Deus na tua vida. Deus aparece e luta por você. Glória a Deus. Se posiciona. Aleluia. Não como... Não vou dizer a vocês, eu não faço isso. Mentira, é claro que eu faço. Só que eu faço na presença dele. Eu faço para ele. Sabe qual é o nosso problema? Na dificuldade esmagadora, a gente liga para pelo menos 40 pessoas e não tem um tempo para falar com Deus, com aquele que pode mudar todas as coisas. Todas as coisas. Se cerque de gente, de guerreiros de oração, de gente que vai levar a sua condição na presença dele. Há guerreiros que lutam com a força do coração. É o que esse nome também dizia, coração. A força do coração. Depois de haver Eleazar, filho de Dodô,
ele se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e se agarrou à espada, e o Senhor trouxe uma grande vitória naquele dia, e o povo voltou atrás dele, apenas para saquear os mortos. Eleazar, repita comigo, Eleazar. Retratou aqui, é o retrato de um homem de coragem, diante de uma fadiga avassaladora. Tem dia que a fadiga bate, sim ou não? Sim. Bate, tem dia que bate, tem dia que você está sem coragem para sair da cama, tem dia que você está sem coragem de dar uma glória a Deus. E aí o que eu faço? Eu faço como valente, porque você não mudou o seu estado, você não deixou de ser valente para mole. Mas pastor, eu estou cansada, um cansaço avassalador, e quem trabalha aqui sabe disso, conhece isso. Mas a mão está agarrada à espada. Para tirar a espada da mão desse homem, teve que abrir a mão dele, dedo por dedo, estava tudo colado. Era uma coisa só. Há tempo na vida da gente que você está tão cansado que o que você tem que trazer não é a tua força. Eu não tenho força para trazer, Senhor. Mas o que eu trago é como Eleazar lutou, é o meu coração agarrado ao Senhor. É a força do meu coração, não é minha força física. Porque se você diz, é na minha força física, afinal de contas eu sou jovem, eu sou atleta, eu consigo. Quando bate, há situações na vida da gente. Se eu não estiver agarrada com o meu coração em Deus, estou falando de físico, é coração. Ele tinha um segundo coração localizado bem na alma, não é no físico, é na alma, é aquela decisão da alma, não é no físico. Quando ele não conseguiu mais segurar sua espada com a força física, ele segurou com o coração. Esteja pronto para isso, guerreiro. Quando não tiver força física para vir, eu vou pelo meu amor ao Senhor. Eu vou pelo meu amor, porque está tudo doendo. Está tudo doendo. Hoje, antes de vir para cá, nós tivemos que passar na farmácia, porque o pastor está tendo um problema com um dente. Ontem o rosto dele estava enorme, hoje vocês vão ver que ainda está inchado um pouquinho. E eu falei para ele, filho, se você não quiser ir, fica em casa. E eu sei que ele está por aqui por amor, segurando, porque quem teve dor de dente sabe o que é isso. Um dente doendo uma noite e um dia, segurando por amor, não está no físico, porque o físico está doendo, está na alma, está na aliança. Então tem momentos, mas eu estava tão cansado, você ainda está no físico, Quando a batalha termina, eles tiveram que arrancar a espada da mão daquele homem. Me ajuda, pastor, me ajuda a abrir a mão, porque eu estou tão agarrada a isso aqui, que colou na minha mão. A mão e a espada é uma coisa só. E os guerreiros de intercessão são assim. A oração sustentada requer um nível de persistência. Esses são os guerreiros de oração. É um povo bem estranho. É um povo completamente estranho. E eu vou te dizer por quê. Eu sempre andei com eles. É um povo estranho, não é um povo que sorri para você o tempo todo, sabe? Acaba de sorrir para você, daqui a pouco você está olhando, ela está séria, com a cara feia, assim, o que eu fiz? Não é você. Na verdade, ela não está nem te vendo. Guerreiro de oração é assim, ele não está nem te vendo. Os guerreiros de intercessão só param de orar, só desistem quando vencem. Enquanto a vitória não chega, ele não larga. Existiu um homem assim. Eu estava pesquisando e lendo sobre esse homem. O nome dele é George Miller. Foi um guerreiro de oração persistente. Esse guerreiro de oração, queridos, ele teve mais de 50.000 orações respondidas por Deus. Como é que a gente sabe disso? Porque ele anotava cada oração e cada pedido. E quando o Senhor respondia, ele colocava lá, respondida no dia tal. Mais de 50.000 orações respondidas. Um exemplo de persistência. E tem um livro dizendo sobre Miller o seguinte, ele dizia o seguinte:
O importante é nunca desistir até que a resposta chegue. O importante é nunca desistir. Aí ele conta uma história. Tem orado durante 63 anos por uma alma de um amigo. 63 anos, 8 meses, pela conversão de um homem, um amigo. Ele ainda não está salvo, mas será. Olha o que ele escreve. Mas será. Como pode ser de outra forma, Ju? Estou orando. 63 anos orando pela conversão de um homem. Chegou o dia do amigo de Miller receber a Cristo. Sabe quando foi? Na hora do enterro dele. Quando ele estava descendo, quando estava enterrando, o amigo falou: eu aceito Jesus. Nenhuma das nossas orações vão cair por terra. Amém. Nenhuma das nossas orações vão cair por terra. Nenhuma. Por que, pastora? Me pergunte, por favor. Por quê? Porque nós estamos orando. Amém. Porque nós estamos orando. Porque nós estamos orando. Oração de perseverança vence qualquer batalha. Entenda isso. O sucesso de Miller pode ser resumido em 3 palavras. Ele não desistiu. Ele não desistiu. O sucesso da vida está certamente na fé e na intercessão. E como poderia ser diferente? Nós somos uma igreja que ora. Amém? Amém. Ora só aqui, ora em casa, ora onde você estiver. Somos uma igreja que ora. Somos uma igreja que ora. Sem a intercessão, eu não posso vencer. Você pode dizer isso? Sem a intercessão, eu não posso vencer. Mas na intercessão, eu não posso perder. Na intercessão, eu não posso perder. Tenacidade diante de uma tarefa humilde. Vamos falar de Samar. Por último, a palavra também fala sobre Samar. Ele arriscou a vida por um lote de ervilha. Não vou falar nem de lentilha, de ervilha. Agora, depois dele, estava Samar, filho de Agé, um aramita, e os filisteus foram reunidos num exército onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiu dos filisteus. Mas ele se posicionou no meio da conspiração, defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor trouxe uma grande vitória naquele dia. Coragem diante de uma tarefa humilde. Às vezes a gente entrega alguma coisa e você olha, o que é humilde para você que você acha que não tem valor? Dentro da igreja. Às vezes te entregam algo. E aqui já passou pessoas que eu entreguei coisas, que eu entreguei a chave e a pessoa não deu valor. Nitidamente não. É só isso? É pouco. E Samar é um desses guerreiros. Dá valor às pequenas coisas. Dá valor, coragem diante de tarefa humilde. Imagina comigo, as tarefas sendo entregues. Cada um dos guerreiros da batalha naquele dia, você protege a casa de Davi. Oh, que honra! Vai com tudo, protege a vida do rei. Olha que tremendo. E você? Você protege as mulheres e as crianças. A vida das mulheres e das crianças depende de você, da sua habilidade, da sua bravura, vai com tudo. Aí Samar estava ali na fila, esperando ansioso, a sua nobre missão, como é que vai ser, para onde que eu vou? O que ele arriscaria a vida naquele dia? Quem sabe a Arca da Aliança, quem sabe o palácio, quem sabe talvez todo o gado. Aí vem, Samar, protege aquele canto de lentilha ali. Aquele canto de lentilha ali. Protege ele. Você deve estar brincando. Você deve estar brincando. Eu sou um guerreiro de Davi. Teria sido a resposta de muitos guerreiros, mas não de Samar. Sim, Senhor. Somente por cima do meu cadáver alguém entra nesse campo de lentilha. Tarefa humilde. Deus amou tanto isso, queridos, que registrou isso no teu livro. E 3.000 anos depois,
ainda lemos sobre Samar e seu campo de lentilha. Deus amou tanto isso. Coragem diante de uma tarefa humilde. Coragem diante de uma tarefa humilde. Vivemos num mundo repleto de pessoas que buscam curtidas, né? Quantas pessoas curtiram? Sucesso, fama. Sucesso é quantos seguidores você tem. Fortuna é por quantos seguidores que você tem. Prestígio, avanço, poder, glória para si. Quantos estão me vendo? Quantos estão me assistindo? Eles pagam qualquer coisa para fazer o seu nome conhecido. Os servos não são assim. Os servos não têm isso. Os servos, você encontra os servos no movimento de oração, pequenos grupos de oração, é onde você encontra os servos. Nos pequenos grupos de célula, eles ficam bem com armários, ecoando quartos lá no fundo, pequenos grupos, eles trilhas solitárias, eles entram em estradas secundárias, não é a estrada principal. Eu vou por aqui, deixa, eu vou caminhar no andar das crianças, né? Tem um versículo que fala isso, sem nome, sem rosto. Esses são os servos. Se você conhecer ou reconhecer esses servos de oração, para você saber se realmente ele é, você vai ver coração partido. Todo servo de oração tem esse coração partido. Olhos vermelhos, joelhos calejados e talvez marcas nas mãos, de espada na mão. Esses são os servos. Esses verdadeiramente são os servos. Os céus conhecem bem e o inferno também conhece bem. Essa semana um pastor amigo, querido, ele me ligou logo de manhã, na hora que eu estava abrindo ali, e ele me deu uma palavra, e foi exatamente essa palavra que ele me deu. No final ele terminou assim: minha irmã querida, o céu te conhece e o inferno te conhece. Eu falei, amém e amém. Guerreiros de oração, o céu conhece e o inferno também te conhece. Os homens poderosos de Davi são os homens e mulheres poderosos em Cristo. Os poderosos, os valentes, não é que tem muita coisa, eles são poderosos em Cristo. Guerreiros corajosos, guerreiras valentes, pela liberdade. Pela liberdade. Estão sempre na frente, com suas habilidades impossíveis, fadigas avassaladoras. É cansaço, mas não é cansaço que te derruba, é aquele cansaço que você fala assim: eu preciso hoje entrar no Senhor de novo, e eu só vou sair dali quando eu estiver alimentada e bem disposta, porque eu estou cansada. É as tarefas humildes. Da próxima vez que você encontrar alguém assim, agradeça pelo serviço prestado. Quando você encontrar alguém assim, não acha que ele é mais santo que você ou que ele pode mais, só agradeça. Obrigado pelos serviços prestados. Porque a obra é isso, é de servos humildes. Amém? Amém. Aleluia. O grupo de louvor, por favor, pode subir. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós te agradecemos, Senhor, pela companhia dos intercessores da sua igreja. Aqui em Portugal e ao redor do mundo, há muitos que o Senhor tem levantado. Homens e mulheres valentes na oração. Levanta-nos nessa manhã. Aqueles que sabem como fazer parceria com o Senhor para realizar projetos, empreendimentos solicitados no teu reino e não por causa própria. Tarefas humildes, Senhor. Humildes, mas que marcou a vida de Samar, que hoje ainda falamos dele. O Senhor nos treinou e nos treinou bem, assim como eles. Estamos prontos a viver um novo momento como esse. Ah, Senhor, aqui estão Simeões, Anas, Cornélios. Aqui, Senhor, a
guerreiros ainda nesse lugar, que lutam, Senhor, verdadeiramente pela Tua palavra e pela Tua presença, para que o reino de Deus seja restabelecido sobre esse lugar e sobre essa terra. Fique de pé, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha a Tua força e a Tua coragem nele, cheio de fé, cheio de perseverança, que você não se canse de fazer o bem, mas se torne cada vez mais forte no Senhor. Assim como o Senhor te descreve lá em Isaías 40, 30 e 31, que diz assim: até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovem suas forças, voem alto como aves, corram e não se cansam, caminhem e não se desfaleçam, em nome de Jesus. Não dividiremos território com Satanás. A casa é nossa, o terreno é nossa, as vidas dos casais e as famílias são nossas, em nome de Jesus. Deus abençoe.